Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e hoje é dia de análise deste jogo aqui, o Minos, que é um jogo que está chegando pela Mosaico agora em dezembro deste ano, gente. Eles me emprestaram essa cópia aqui para eu jogar, conhecer o jogo e falar um pouquinho mais sobre o que eu achei dele. Então, eu já fiz um vídeo de primeiras impressões, para quem não viu, foi primeiras impressões assim, super complicada de fazer, porque eu não tinha nem ideia do que era o jogo, então eu falei muita coisa assim, tentei adivinhar como é que eram as regras do jogo, e agora eu vou realmente explicar um pouquinho de como é que o jogo funciona, tá? Não é um vídeo assim de regras detalhadas, nem de gameplay, mas eu vou explicar um pouquinho de como é que o jogo funciona, e depois eu vou fazer aqui a minha análise do jogo usando os critérios que eu sempre uso normalmente num vídeo de análise, tá bom, gente? Eu vou tentar explicar o máximo que der aqui, porque como é um jogo grande, é desse tipo de jogo que eu precisava ter uma câmera de cima, sabe? Para mostrar o tabuleiro e explicando um pouquinho melhor para vocês. Eu ainda não tenho essa estrutura para fazer aqui, então eu vou tentar fazer assim, do jeito que der, tá bom? Vamos lá, gente. Como é que funciona esse jogo? Bom, de cara, eu gosto sempre de explicar o jogo explicando assim, qual que é mais ou menos a ideia central do jogo e o que você faz no seu turno, sabe? O que você faz na sua ação do seu turno. Então o jogo, ele é baseado num tabuleirão bem grande aqui, que eu vou mostrar um pouco para vocês, que tem alguns espaços de relevância, sabe? Para o seu turno, inicialmente, quando você vai jogar, o que vale do seu espaço de relevância são esses cinco grupos aqui que eu estou mostrando deste lado. E esse é um jogo que a mecânica principal dele é um draft de dados com seleção de ação, tá bom? Vamos guardar isso na mente porque é assim que vai funcionar. Os dados que a gente tem são de 3 cores, amarelo, vermelho e azul, e cinza, na verdade, são 4 cores, né? O cinza, ele é um coringa, ele é um genérico. E o amarelo, o vermelho e o azul, tá vendo? Eles são referentes a essas 3 trilhas que a gente tem aqui embaixo do espaço de seleção de ações. Então, no jogo, os dados, eles vão ser rolados, né? Um número de dados específicos para o número de jogador. Você vai rolar os dados, vai ter eles ali disponível, e aí por ordem de turno, cada jogador vai escolher um dado, né? Vai draftar um dado, e aí vai posicionar esse dado em alguma das ações, em algum dos espaços das ações que tem aqui. Usando tipo uma caixinha que vem aqui nas peças do jogador. Então cada jogador tem um conjunto de peças próprio, né, da sua cor. E aí, dentro dessas peças, o jogador tem 4 dessa peça aqui, ó. Que é como se fosse um cestinho para você encaixar o dado. Por quê? Você vai encaixar o dado aqui e você vai escolher em qual dessas ações você vai colocar o seu dado. Só que ele tem uma ordem de colocação. Então, sempre que você coloca o dado pela primeira vez, ele vem aqui para o lado da esquerda. Só que, se algum outro jogador for colocar um dado aqui, depende do valor. Se o dado que o jogador for colocar for um valor menor do que o que você colocou, ele empurra o seu dado para a direita. Então, você tem aqui meio que uma ordem crescente. Mas se o outro jogador for colocar um dado de valor igual ou maior, ele vai colocando para a direita do dado que você colocou. E a ideia disso é o seguinte: as ações mais à esquerda, elas são mais fortes naquela ação que você está fazendo. Os mais para a direita, aquela ação é um pouquinho mais fraca, mas você ganha alguns benefícios por isso. Em geral, o benefício é você poder subir em alguma das 3 trilhas que a gente tem aqui embaixo, vermelho, amarelo e azul. Tá bom? Então, lembra disso. Os dados de valor menor, eles vão ter ações mais fortes, porém, né, vai ter consequências depois, que é o seguinte: os jogadores vão draftando ali os dados, até todo mundo ter pegado 4 dados, posicionado aqui, e aí rearranjado de acordo com o valor dos dados. E aí, depois disso, vem a primeira ação que você vai fazer com os dados depois de colocar eles, que é identificar se você pode subir em alguma das trilhas. Então, você olha os dados da cor que você escolheu, sendo que o cinza é coringa, e se você tiver somas de dados de uma cor mais o cinza que seja maior do que 9, maior ou igual a 9, a soma dos dados, você pode subir na trilha daquele valor. Como você só faz draft de 4 dados, no máximo do máximo que você vai conseguir é subir em 2 trilhas se você der muita sorte. O mais comum é você subir em uma trilha só. E aí depois disso, os jogadores vão fazendo as ações deles em ordem de turno, só que você faz as suas ações de acordo com o valor dos seus dados, indo do maior para o menor. Então vocês viram, gente, vocês repararam que uma coisa importante desse jogo de cara é que o dado ele tem 3 funções diferentes. Ele serve para determinar a força da ação que você vai fazer. A cor do dado mais o valor serve para determinar se você pode subir em alguma das trilhas.
E o valor do dado serve para determinar qual é a ordem das ações que você vai fazer, porque isso faz muita diferença ali na sua rodada. Se você faz uma ação, por exemplo, de ganhar recurso antes, você pode conseguir depois fazer outras coisas que você precisa. E aí você vai fazendo as ações de acordo com essa ordem até acabar os seus dados e aí começa uma nova rodada. Obviamente, né, aqui tem o controle das rodadas, essas são as 4 rodadas que eu falei. Só que no final da rodada 2 e no final da rodada 4, você tem ali produção e tal, né, para você gerar pontuação, tem umas coisas específicas que você vai produzindo ali nas regiões do jogo, né. É só uma coisa para você lembrar, o jogo ele tem um número bem curtinho de rodadas, só 4, mas em 2 delas você vai produzir, principalmente pontos também, então você tem que ficar ligado nisso para você poder maximizar os pontos que você está fazendo. E aí, dentro das ações que você pode fazer, tem ações de comprar cartas, né? O jogo ele é baseado em cartas. As cartas estão aqui. São cartas de 2 eras. Então a primeira rodada usa cartas da era 1. E a segunda rodada, que é essa azul aqui. E a segunda metade, né? As rodadas 3 e 4, usam cartas da era 2. Que são cartas mais fortes, que dão mais pontos e que têm ações um pouco mais fortes, né? Então, tem uma ação aqui que é para você poder comprar carta, tem ação que é para você poder descer essas cartas, né, no sua área de jogador. Depois, isso é uma coisa interessante, porque deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona uma carta, o aspecto de uma carta, porque isso aí muda bastante a sua estratégia durante o jogo, né? Uma carta aqui, ela sempre tem o quê? Ela tem o custo dela em moedas, que você vai pagar. Ela tem um símbolo de mercado de bem associado que serve para você poder descontar essa carta. Eu vou explicar rapidinho, já volto aqui para explicar. Além disso, ela tem aqui uma ação quando você faz a carta, quando você baixa a carta e coloca na sua área de jogador. E aqui embaixinho, ela tem uma ação recorrente que ela só vale quando você coloca essa carta no seu palácio. E para você colocar essa carta no seu palácio, você sempre vai fazer no final das rodadas de acordo com aonde você está na trilha vermelha, sabe? Então as trilhas, além de tudo, elas têm uma vantagem que elas geram ali na fase de produção algumas coisas disponíveis para você. Por exemplo, passar cartas que estão na sua área de jogador para o seu palácio, e aí você passa a ter essa habilidade aqui disponível. E além de tudo, se você quiser, você pode jogar direto da sua mão para o palácio. Mas você abdica pontos de vitória de acordo com os pontos aqui para fazer isso. E aí o que eu ia falar dos bens é o seguinte, gente. Os bens, ele tem uma sacada que eu achei muito interessante aqui no jogo, que é o seguinte. Os bens, eles podem estar nesse formatinho aqui, que são pecinhas circulares, né? Que é como se fosse um bem temporário, que eles chamam. Então é um bem que você pode usar, você gasta ele. Então, se você tiver uma carta que tiver este símbolo aqui, você pode gastar esse token para ter desconto na hora de comprar a carta. Só que uma coisa super interessante é que você, em alguns momentos do jogo, pode adquirir esses mesmos bens, mas de forma permanente, que são esses tokens aqui, que tem um formatinho bem específico. Aí, se você tiver ele, você pode descontar o valor de compra da carta sem perder. Estilo Splendor. Eu ia repetir isso depois no futuro, mas eu já falei, né? Já entreguei um pouquinho da minha análise no futuro. Mas é uma ideia mais ou menos igual ao Splendor. Você passa a ter aquela produção disponível e você não precisa gastar ela. E o jogo, além de tudo, ele tem o quê? Eu falei, por exemplo, assim, da questão de pôr as cartas no seu palácio, né? O seu palácio é aqui embaixo, você simplesmente encaixa essas cartas aqui embaixo e deixa aquilo disponível. Mas, além de tudo, você tem esse tabuleirinho individual, onde você tem construções. Você tem aqui cidades, você tem torres, barcos e florestas, que eu não estou mostrando aqui, mas elas estão aqui nas peças do jogador. Por exemplo, aqui tem uma torre, tá vendo? Aqui a floresta é representada por uma arvorezinha, aí tem a cidade, tem os barquinhos. E isso funciona como? Bom, primeiro, essas coisas servem, a cidade, as torres e as florestas servem para você colocar aqui no mapa. Então lembra que eu mostrei o mapa grande para vocês? E o mapa grande tinha uma terra plana aqui? Essa terra plana, na verdade, é a região onde você pode construir essas coisas. Então todos os jogadores começam em alguma dessas regiões, você vê que ela está bem dividida, começa em alguma dessas regiões, e a partir daí você pode começar a explorar e construir nessas regiões da seguinte maneira.
Para você construir uma cidade, você tem que ter um guerreiro naquela região. Então você começa com um guerreiro e uma cidade feita. Você pode usar uma das ações aqui, ó, essa ação de cá, ela serve para você colocar guerreiros no mapa e mover eles ao longo das fronteiras. Então você pode mover o guerreiro para uma região que você não tem uma cidade ainda, e aí você pode usar a ação de construir para colocar uma cidade. Depois, se você tiver uma cidade naquele espaço, você pode colocar também uma torre. Né? E você pode colocar depois também uma floresta. E obviamente essas coisas elas vão interferir na maneira que você ganha recursos e pontua. E principalmente os seus guerreiros aqui neste mapa, eles vão fazer um controle de área, né? Que serve simplesmente para critério de pontuação. Então tem uma pontuação associada com quantos espaços você está presente, que é só você ter um bonequinho, ou quantos espaços você tem dominância, que é você ter mais bonequinhos, então você controla mais essa região. Então, isso aí tem tudo a ver com essa questão do tabuleiro individual e das peças que você vai construindo. E o barquinho, ele não vai aqui. O barquinho, ele vai aqui, que são regiões de exploração. Então, tem umas peças grandes que a gente encaixa ali. Deixa eu pegar uma aqui para mostrar para vocês, para ficar mais claro. A gente tem essas peças que representam as rotas comerciais que o barco pode fazer. Bem aqui, tá vendo? E aí o barco sempre começa embaixo. E você pode ir pagando para subir nessa rota comercial. Quanto mais você sobe, mais benefícios você ganha disso que você está fazendo. Então, essa é a ideia meio que básica, padrão do jogo, né? Você vai escolher os dados, draftar o dado, colocar ali para fazer as ações. E nas ações que você vai fazendo, você primariamente vai tentar ganhar recursos para poder construir as suas estruturas aqui no mapa, fazer o controle de área, colocar o barquinho, poder subir aqui no barquinho. E, principalmente, você baixar as cartas e depois colocar elas no seu palácio. As cartas só pontuam se tiver no seu palácio. Então, se você tiver só baixado elas, você ganha um chorinho no final do jogo por você ter feito, mas elas vão pontuar de verdade se elas estiverem no seu palácio. Eu não sei se deu para entender o jogo, acho que deu para entender a ideia do jogo, né, gente? Mas não é um vídeo de regras detalhadas, que é o que eu falei desde o começo. Aqui é só para vocês entenderem o conceito do jogo, o espírito do jogo, e eu acho que deu para entender. Agora a gente consegue ir para a nossa análise. Vamos lá, começando pelos critérios que eu sempre uso, aí eu falo se é positivo, negativo ou neutro para mim, explico um pouquinho, e no final dou uma nota. Então vamos começar pelo primeiro critério, que é o critério da arte do jogo. A arte, ela é bem harmônica no sentido do que eles quiseram representar. Então todas as partes, os componentes do jogo, incluindo esse aqui, que é para você customizar o tabuleiro para 2 jogadores, para você reduzir o número de áreas disponível, todos eles estão na mesma arte. Eu não achei uma arte incrível, achei uma arte meio genérica. Então, para mim, é um critério neutro, assim, sabe? Não me encantou como arte, mas também não me desgostou. Achei que foi uma arte ok, dentro da temática que foi escolhida, mas não me impressionou, tá? Então, foi um critério neutro para a arte. Agora, vamos para os componentes. Os componentes, aí já é uma avaliação positiva, porque eu gostei. Eu gostei bem do tabuleiro. O tabuleiro, apesar dele ser grandão, ele é grandão porque ele precisa desses espaços, sabe? Então, é o tipo de coisa que não me incomoda o tabuleiro ser grande, quando faz sentido ser grande, você precisa dessa região. É um jogo onde você tem trilhas para você poder subir, seleção de ação, então você tem a região da seleção de ação, controle de área, então você tem ali todo o espaço do controle de área que você tem que fazer, e mais a trilha do barquinho, então você também tem a trilha do barquinho que você tem que fazer. Então tudo isso precisa de espaço. Então eu acho que o tabuleiro ficou num tamanho legal. O tabuleiro individual, eu acho também que ele ficou bem legal e ele ficou muito bonito, assim. Ele tem tudo em relevo, sabe? Tem esses sulcos onde você encaixa as peças. Ele tem a trilha aqui do jogador, a trilha de renda, onde você vai andando aqui pelos espacinhos, mas a peça ela não se move de um lado para o outro, ela fica presa, isso eu achei super legal. Tem o espaço para você deixar os seus guerreiros. A única coisa que eu não gostei muito é que quando você constrói alguma coisa, você ganha o benefício daquela coisa que está embaixo. Eu acho que por costume de outros jogos, seria melhor se ele tivesse embaixo da peça e não embaixo do espaço. Para quando você tirar a peça, você vê o benefício que você ganhou. Eu acho que traria um pouquinho mais de sentido e seria um pouco mais fácil de lembrar. A gente acabou esquecendo em alguns momentos de pegar o benefício, porque na hora que você tira a peça está branca embaixo, você talvez não faz associação tão direta. Então seria um ponto sim, no componente que poderia ter sido um pouquinho melhor, mas não estragou a qualidade dos componentes para mim não. Eu gostei desse tabuleiro, gostei do tabuleirão. As pecinhas do jogador também são legais, elas têm a impressão dos dois lados, que é uma coisa muito legal. Então, por exemplo, você tem a torre, ó.
É uma pecinha de madeira, mas ela tem a impressão dos dois lados. É meio firula, mas fica bonitinho, eu gostei. Então, no geral, as peças aqui, gente, pra mim, avaliação positiva. A montagem do jogo também fica no positivo, gente. Não é um jogo que demora muito pra montar. Pra você ter uma ideia, eu montei ele meio que na correria. Eu tinha um amigo meu vindo pra gente jogar, e eu ainda estava aprendendo as regras, ainda estava aprendendo a montar. Então eu fui rapidinho, pus ele na mesa, fui seguindo o manual, botei as coisas e rapidinho estava tudo no lugar, assim. O que leva um pouquinho mais de tempo é coisa do tipo assim, o tabuleiro individual, você tem que colocar as pecinhas todas nos espacinhos delas e tal. Isso aí pode levar um pouquinho de tempo, mas é só um pouquinho, não é tanto. Ele não tem muitas pecinhas para você ficar colocando, não. Não é um tempo assim extremamente rápido, igual um carteado, mas é um tempo para um tipo de jogo desse nível, desse peso, eu acho que é um tempo bom, sabe? Um tempo de montagem bom, aceitável. Questão das regras, gente. Apesar de tudo, apesar de ser um jogo onde você enxerga uma complexidade, principalmente na combinação das ações que você quer fazer, nos combos de ações que você quer fazer, o entender o jogo ele não é difícil, porque você viu que ele tem 5 ações diferentes que você pode fazer. Mas dessas 5 que estão ali no tabuleiro, uma é coringa. Então, na verdade mesmo, você tem 4 ações diferentes que você vai escolher. E como você tem 4 dados por rodada, você basicamente faz todas as ações em todas as rodadas. Ou você vai escolher uma coringa e vai repetir uma ação, mas no geral você faz praticamente todas as ações em todas as rodadas, né? Então isso faz com que o jogo ele não seja complexo não de entender, porque as ações também são simples, né? Comprar uma carta, aí você compra do monte e põe na mão. Baixar a carta, então você paga o valor, faz o desconto e baixa a carta. Você coloca guerreiro no mapa e move. Então as ações elas são simples de entender, sabe? Eu acho que isso faz com que o jogo ele seja fácil de compreensão. Não quer dizer que necessariamente ele é fácil de você jogar bem, de você pontuar alto, mas ele é super fácil de você entender a dinâmica dele, como ele funciona. Agora vamos para o critério que eu acho mais importante, que é a jogabilidade. Eu vou dar o critério positivo, mas eu tenho alguns comentários positivos e negativos para fazer. Vamos lá, o primeiro comentário é que assim, o jogo ele tem um pouco de interação entre os jogadores, mas não é muita, sabe? Então, de qualquer maneira, né, jogos Euro ou jogos desse estilo, eles não costumam ter uma interação muito grande, então não é esperado que tenha muita interação. E nesse aqui, ele segue essa mesma linha. A única interação que você vai ter é ali no posicionamento dos dados, né, por causa da ordem dos dados, e essa é uma interação que pode ser negativa, porque o outro jogador ele pode estar entendendo que você quer fazer a ação um pouco mais forte, ou que você precisa fazer a ação um pouco mais forte, e escolher um dado de valor menor só para te empurrar para o lado. E aí tirar aquela possibilidade de você fazer a ação que você queria. Então tem uma certa interaçãozinha negativa nesse fator ali da escolha dos dados, que pode incomodar algumas pessoas. Eu sempre falo isso. Tem gente que não gosta de jogo com interação negativa, tem gente que gosta. Esse aqui é um jogo que, se você não gosta de interação negativa, nesse ponto ali da escolha das ações, você pode se incomodar um pouquinho, ficar um pouco chateado quando seu amiguinho tira você da posição que você queria. E a outra interação é no mapa ali, no controle de área do mapa, onde você sempre vai ficar raciocinando assim, aonde que ele pode colocar bonequinhos, para onde que ele pode mover, como é que eu faço para poder ter maioria nos espaços, porque a maioria dá mais pontos. Além de tudo, como é que eu faço para poder, por exemplo, construir as cidades antes, porque só pode ter uma cidade por espaço. Então, se seu adversário for lá e construiu naquele espaço, na cidade, você já não pode fazer. Então, você tem uma certa disputa ali. Mas não é tão grande essa interação. Ela é mais leve, sabe? Em momentos específicos no jogo. No resto, você está meio que na sua, planejando as coisas que você quer fazer. Além disso, uma coisa que eu achei super legal e complexa nesse jogo é a questão dos multi-objetivos dos dados, que eu já comentei agora aqui no jogo, que é a questão de você fazer o draft, posicionar o dado, mas sempre em mente que o dado ele vai te dizer se você pode subir em alguma das 3 trilhas de cor, se você vai fazer a ação mais forte ou mais fraca, e qual a ação que você vai fazer primeiro. Essa interação, essa tríade aqui de interação entre a escolha do draft e do dado, ela pode ser bem complexa, ela pode complexificar bastante o jogo. Então, se você jogar de forma desleixada, obviamente essa parte vai ser, não vai importar tanto. Mas se você estiver prestando atenção, tentando otimizar, maximizar suas escolhas, é algo que pode inclusive gerar uma certa análises parálises assim, nos jogadores, de ficar pensando, mas se eu pegar esse dado e colocar, eu posso tentar pegar esse dado para poder subir na trilha, mas aí eu quero fazer
essa ação primeiro, sabe? Então, essa parte eu achei uma parte que, pra mim, é o core do jogo. Essa escolha, sabe? É o core do jogo, é a parte que eu achei mais interessante do jogo. O resto é coisa muito padrão. Construir carta, botar bonequinho pra fazer controle de área, não é nada muito diferente do que a gente vê em outros jogos. Mas essa parte aí do draft do dado, da escolha da ação e a interação dos dados que eles vão ter, eu achei bem diferente, bem legal. Além de tudo, o jogo ele tem um certo pequeno nível de bookkeeping, né? Que é aquela questão de você ficar lembrando de alguma regra, alguma habilidade que você tem, que muitas vezes, se você não está prestando atenção, passa despercebido. Principalmente a ativação das cartas que estão no seu palácio. Então lembra que eu falei que você pode, em um momento do jogo, no final da rodada, passar a carta que você construiu para baixo do seu tabuleirinho para você poder ter ela disponível no seu palácio? A disponibilidade dela é de ativação, tipo um Wingspan, um Earth da vida. Quando você escolhe uma ação daquele tipo, você ativa aquela carta e ganha aquele bônus. Só que a carta fica escondida embaixo do tabuleiro. É muito fácil você esquecer de fazer aquela ação, sabe? E não tem nada que te lembra ali que você precisa fazer, a não ser você ter que ver a carta e saber que você tem que ativar aquela carta. Então essa é uma parte que eu acho que para algumas pessoas pode incomodar um pouquinho de você ficar esquecendo de fazer a ação. E aí sempre tem aquele negócio de você esqueceu, aí você lembra 2 turnos depois, fala, putz, eu esqueci de fazer essa ação aqui que eu tinha que pegar 3 moedas, posso fazer agora? E aí tem gente que não gosta disso. Então ele é um jogo que é um pouquinho propício para ter esses momentos onde você esquece uma ativação, lembra depois, quer fazer porque você precisa daquele dinheiro, daquele recurso, e aí pode gerar um certo desconforto entre os jogadores, tá? Eu tô contando experiência própria porque foi o que aconteceu nas nossas partidas. Mas, lembra que esse jogo aqui ele é um jogo onde você tem um número fixo de turnos. Então você tem 4 rodadas, em 4 rodadas você drafta 4 dados, então você faz 16 turnos, basicamente. Um jogo com número fixo. Então uma das coisas que você busca fazer é estender os seus turnos, é fazer combos que te permitam fazer mais ações a cada turno. E esse jogo te permite fazer isso. Ele é um jogo que você tem essa possibilidade, sabe? Você consegue escolher uma ação de uma carta e essa ação vai te habilitar a fazer uma outra ação, aí você faz aquela outra ação, muitas vezes você ganha um bônus adicional, pode fazer talvez uma outra ação. É um jogo que você consegue realmente puxar ali alguns combos para você ir poder fazendo mais ações, e isso é meio que necessário, na verdade, para você conseguir pontuar bem. Porque como o jogo tem um número fixo de rodadas, e algumas ações que você faz em alguns turnos, elas são bem dispensáveis, assim, elas não geram muito efeito para você, que é tipo comprar carta. Não tem muito efeito imediato, né? Você só põe carta na sua mão. Mas você precisa fazer. Então, para compensar um pouco isso, você consegue fazer alguns combos. Então, para quem gosta de combos, esse é um jogo que ele te habilita a fazer alguns combinhos bem legais. Agora, um comentário que eu acho que é muito relevante. Com tudo isso que eu falei, não sei se já ficou óbvio para vocês, mas esse é um jogo muito mecânico. Ele é muito mecânico. Ele é baseado nas mecânicas e na interação entre essas mecânicas. O draft de dados, a escolha das ações, construção de carta, controle de área, você subir nas trilhas que você tem de progresso. Ele tem todas essas mecânicas embutidas e o jogo ele é muito sobre esse entrelaçamento dessas mecânicas, sabe? Isso é feito de uma maneira muito bem feita. O jogo ele te entrete nesse sentido de você estar ali pensando, não, eu quero subir nessa trilha porque eu preciso colocar mais cartas aqui no meu palácio, mas para subir nessa trilha eu preciso escolher esse dado, mas se eu escolher eu não consigo fazer essa ação. Você vai trabalhando bastante esse entrelaçamento aí das suas mecânicas. Só que isso faz com que o jogo ele seja praticamente abstrato. O tema não transparece em momento nenhum do jogo. De verdade, o manual, ele tem sabe esse tipo de manual que ele explica a regra e embaixo tem uma caixinha que conta a história associada com aquela regra? Eu acabei nem lendo isso, e aí acabei nem fazendo as correlações históricas, e quando você joga o jogo você vê que não faz diferença. Poderia ser qualquer tema. Eu acho que esse jogo aqui, se você fizesse um tema espacial, ele funcionaria. Quer dizer que é um problema? Não necessariamente é um problema, né, gente? Porque a gente tem Projeto Gaia e Terra Mística, que são completamente diferentes em temática, mas é a mesma mecânica de jogo. Então isso acontece, né? Isso não é uma coisa incomum, principalmente em jogos mais euro, assim. Só que, nesse jogo, eu achei que a falta de uma ligação temática fez com que o jogo ficasse um pouquinho sem alma.
um pouquinho sem sal, sabe? Você tá ali refazendo as mecânicas, faz as mecânicas, ganha recurso, põe carta, faz carta, tira, mas você não consegue meio que enxergar a motivação por trás, porque o tema não tá ali, sabe? É curioso, porque é parecido com um Paladinos do Reino Ocidental, que é um jogo puramente mecânico também. Mas no Paladinos, isso não me incomodou tanto. Igual esse aqui me incomodou um pouquinho mais. Terminou o jogo e eu fiquei com a sensação de não saber muito bem o que eu tinha montado ali, sabe? Eu tinha um mapa que eu não sabia direito, um tabuleiro que eu não sabia direito o que eu tinha montado. Então, pra mim, assim, incomodou um pouquinho a falta de presença do tema na jogabilidade desse jogo. Agora vamos para o critério rejogabilidade. Para mim, é um critério positivo. Principalmente se você é o tipo de pessoa que se sente desafiado a tentar fazer melhor, sabe? Nossa, eu quero jogar melhor, eu quero fazer mais combos, eu quero fazer mais conexões entre ações. Esse é o tipo de jogo que ele vai ser propenso para isso, sabe? Ele tem uma estrutura que te permite querer melhorar, querer fazer mais. Você joga uma vez e você fala assim... Nossa, podia ter feito mais ponto, podia ter feito mais controle de área, podia ter construído mais cartas, sabe? E é nesse critério, para pessoas que têm esse ímpeto, com certeza esse jogo vai te estimular a querer jogar ele mais vezes, sabe? Para você tentar buscar, né, a melhoria, para você tentar buscar a otimização, para você tentar buscar fazer mais pontos. Então eu acho que a rejogabilidade desse jogo aqui, ele é positiva. E só um parênteses que é curioso pra mim, mas eu costumo enxergar mais rejogabilidade em jogos que tem cartas. Isso é uma coisa muito curiosa. Eu acho que é porque o fator carta, ele traz uma rejogabilidade mais natural, né, gente? Não sei. Geralmente quando o jogo ele tem carta, eu sinto uma rejogabilidade melhor. Foi o caso do Minos, por exemplo. Duração. Positiva, gente. Apesar de tudo que eu falei, ele é um jogo de regra simples, mas pesado de estratégia. Não é um jogo que demora demais. Porque mesmo você tendo assim, nossa, mas eu tenho 16 turnos, né? Esses 16 turnos, a partir do momento que você entende o jogo e que você sabe o que você está fazendo, esses 16 turnos correm muito rápido, porque o seu turno ele não é tão demorado. Com exceções de momentos onde você, por exemplo, vai construir uma carta, baixar uma carta, porque essa carta pode expandir para uma ação extra, ou você vai subir numa trilha e aquela trilha te dá uma ação extra. Esses turnos são um pouquinho mais longos. Mas, em geral, os seus turnos eles podem ser mais rápidos, sabe? Então, a duração ela é positiva. Com um asterisco. Igual eu falei, esse é um jogo que tem uma propensão as pessoas a terem um pouquinho de análises e parálises. Se for o seu caso, ou se for o caso das pessoas que você joga, então o jogo ele vai estender um pouco. Saiba disso. Não acho que você consegue evitar ter certos momentos onde você para o seu turno e fica pensando no que você vai fazer. Porque, mesmo que você tente pensar antes, é na hora que você chega no seu turno que você vai tentar fazer as contas melhores, sabe? Esse é o tipo de jogo que você vai ter esses momentos. Então, assim, apesar da duração, pra mim, ser uma duração positiva, saiba que ela vai ser muito afetada por a questão de análise parálise, de AP, principalmente se você estiver muito propenso a isso. E agora vamos pro critério que eu gosto, jogos semelhantes. Eu já citei alguns deles, né? Mas pra mim, o que mais me vem à cabeça é o White Castle e o Grand Austria Hotel. Por quê? São jogos de draft de dados e escolha e seleção de ações, né? Muito parecido com o Minos também. Obviamente a maneira que você drafta o dado, a maneira que você escolhe a ação são diferentes e o que você faz com essas ações são diferentes. Mas esse espírito central do jogo de você escolher um dado que tem um valor e posicionar esse dado numa ação que vai te dar ali um objetivo específico para você fazer, é muito parecido. Então, com certeza, são dois jogos que, para mim, são muito semelhantes com o Minos, além de que os dois jogos também têm esse critério de você ter um número de turnos fixo que você sabe desde o começo do jogo. Então, no White Castle, você vai draftar 3 dados por rodada, são 3 rodadas, 9 dados. Você já sabe isso de cara. No Grand Austria Hotel, são 7 rodadas, 2 dados draftados por rodada, 14. Esse aqui você vai fazer 4 rodadas, draftar 4 dados, 16. Então eles são muito parecidos nesse sentido de você saber quantos dados você vai comprar, quantas ações você vai ter, como eu faço para melhorar e otimizar isso. E um outro que eu achei interessante também, que eu também citei, dei um spoilerzinho, é a mecânica do Splendor, gente. É a primeira vez que eu vejo a mecânica central do Splendor, principal, porque o Splendor é basicamente só isso, incorporada em outro jogo.
Eu achei muito curioso, quando eu estava jogando eu senti isso, porque é o que eu falei, as cartas elas têm símbolos de bens, né? Aqui. Isso te permite comprar a carta com desconto. Só que você pode ou ter um bem dispensável, que é como se fosse a ficha de poker do Splendor, que você vai simplesmente descartar quando você compra a carta, esse aqui, ou você tem o bem fixo, que é como se fosse uma produção que te dá o desconto e você não perde, como se fosse a própria carta do Splendor. Então, gente, eu coloquei aqui na lista de jogos semelhantes simplesmente porque eu achei muito legal ver essa mecânica parecida com o Splendor incorporada no jogo. Nem sei se o Stanislav Kordonsky, que por sinal é o mesmo autor de Endless Winter, tá? Pra quem não sabia disso. Então já é um jogo que é famoso e conhecido, que eu tô apontando para ele aqui atrás, mas é o mesmo autor do Minos também. Eu não sei se ele embutiu essa mecânica pensando no Splendor, sabe? Talvez não, mas eu senti um quesinho de Splendor quando tava jogando. Vamos lá, gente. Então agora vamos para a nota final. Com tudo isso que eu falei, esse jogo para mim é uma nota 8, tá bom? Eu acho que faltou um pouquinho na conexão temática para eu ter dado uma nota um pouco maior, porém a jogabilidade do jogo é muito legal. A inter-relação entre as mecânicas é muito bem construída, elas se casam muito bem, e isso mantém você entretido ao longo do jogo. Então, para quem gosta de ficar ali fixado no jogo, no que você está fazendo, esse jogo ele te entrega isso. Então é isso, a minha nota é 8, e o Minos está aqui, gente, analisado. Me conta se vocês já jogaram, se vocês gostaram ou não. Aliás, o Minos ele vai chegar em dezembro, né, gente? Então não sei se muita gente já conseguiu jogar ele, mas quando o jogo chegar e vocês começarem a jogar, aí vocês voltam aqui e me contam o que vocês acharam, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.